Agora eu quero falar com você que está acompanhando o Cidade Alerta sobre o caso Mateus Evangelista. Vocês lembram desse caso? Esse jovem, apenas 18 anos, que há 3 anos morreu na zona norte da cidade de Londrina, atingido por um disparo de arma de fogo. Como é que foi essa história, Buganza? O Mateus, no dia 11 de março de 2018, estava com alguns amigos participando de uma festa no conjunto Jerônimo Nogueira, na zona norte, quando de repente a guarda municipal recebe um chamado de perturbação de sossego. 3 guardas vão com uma viatura até esse local dessa festa, na zona norte da cidade. Quando eles chegam, eles descem para fazer uma abordagem e um disparo é ouvido. Esse disparo atinge o Mateus Evangelista. Ele é colocado em uma viatura da guarda, levado para o hospital da zona norte da cidade, mas chega no local já sem vida. É atendido ali pelos socorristas, mas o Mateus acaba morrendo por conta desse disparo. E aí começa toda a reconstituição de um crime. A justiça começa a investigar esse caso, a polícia começa a ouvir as testemunhas e o que acontece? Esses 3 guardas, cada um dá uma versão sobre o que aconteceu. E a princípio, eles começam a ser julgados por esse homicídio e por fraude processual. Por que fraude processual? O que eles contam não bate, a história fica diferente. E a polícia consegue chegar até realmente o que aconteceu, o que é realmente de fato a história. Um dos guardas teria feito o disparo que atingiu o Mateus, o Fernando Neves. Inclusive, um laudo aponta que o disparo saiu da arma desse guarda municipal. Os outros 2 guardas são excluídos do processo. Mas o Fernando Neves deve ir a júri popular. Só que passado 3 anos dessa história, esse caso continua ainda sem julgamento. Fernando Neves permanece solto e a família do Mateus continua esperando por resposta. Hoje eu vou conversar ao vivo com o advogado que defende o Mateus. Mas agora, antes disso, eu quero a reportagem completa sobre esse caso aqui no Cidade Alerta. O tempo passa e o que parecia ser o fim de uma longa agonia, mais uma vez virou frustração. 3 anos após o crime, a família vai ter que esperar de novo para que a justiça seja feita. A previsão era que o julgamento do assassinato de Mateus Ferreira Evangelista ocorresse no próximo dia 17, mas foi remarcado para o dia 3 de agosto. O motivo alegado é o agravamento da pandemia, já que o júri poderia reunir muitas pessoas, entre advogados, testemunhas e seguranças. O adiamento só prolonga um sofrimento que começou há 3 anos, no dia 11 de março de 2018, quando o jovem foi morto com um tiro. O crime foi exatamente aqui no conjunto Jerônimo Nogueira, na zona norte da cidade. O Mateus tinha apenas 18 anos, estava numa festa, quando de repente guardas municipais chegaram no local para fazer abordagens. Um deles disparou a arma que portava e o jovem foi atingido no pescoço. De acordo com as investigações, 3 guardas municipais teriam envolvimento no assassinato de Mateus. 2 deles foram desligados da guarda municipal, mas fizeram um acordo com o Ministério Público, o que resultou no fim da ação penal contra eles por fraude processual. Fernando Ferreira das Neves, que teria disparado a arma, estava preso pelo crime desde abril de 2018, mas foi solto em outubro do ano passado e desde então aguarda o julgamento em liberdade. Para os familiares, a dor é interminável. Numa das poucas entrevistas que deu, a irmã de Mateus, que preferiu não aparecer, disse à nossa equipe no ano passado que a morte do irmão tinha arruinado a família. Minha família, para falar bem a verdade, está bem desestruturada por conta do que aconteceu. E estamos levando, meio difícil, mas estamos levando. É verdade que vocês todos moravam em Londrina naquela época e hoje não tem mais ninguém na cidade, a família dispersou? Sim, é verdade. Eu não pretendo ficar aqui por muito tempo porque a gente acaba perdendo a graça, né? Do lugar, do que aconteceu e não sei ainda. Não sei te dizer ainda. Mas aqui em Londrina você não quer ficar? Não.
caso, então, do Matheus chega a 3 anos ainda sem julgamento, ainda sem uma solução para a família. Inclusive, a família ainda vive com medo da situação. E ao vivo aqui eu recebo no Cidade Alerta, né, o advogado Mário Barbosa, que atua, né, como o advogado da família para falar sobre esse caso. Doutor, com certeza a família sofre dia após dia com a falta de julgamento desse caso, né? Boa noite. Boa noite, primeiramente parabéns pelo programa novo. Obrigado. Fiquei muito feliz de vê-lo aqui. E referente à sua pergunta, a família chora e derruba lágrimas de sangue sempre que sabe que esse júri vai ser adiado. Já é a 4ª vez, doutor? Já é a 4ª vez. Antes da pandemia, ele estava marcado para ser dia 20 de março de 2020. Logo na iminência, né, de vir a pandemia, e logo depois foi adiado, 1, 2, 3, e agora a 4ª vez. Doutor, o que justifica tantos adiamentos assim? Olha, primeiro é só a pandemia? Basicamente a pandemia agora. Por conta do quê? O advogado da defesa do réu, um deles, né, porque eles são em mais de um advogado constituído nos autos, alegou que é do grupo de risco e por conta disso ele ia estar exposto demasiadamente e o perigo de contágio seria muito grande, por conta do quê? É um júri que vai contar com escolta policial para garantir a segurança de todos que está ali, porque é um ex-agente de segurança pública, vai ter jurados, várias testemunhas. Então, por conta de tudo isso, o juiz, sopesando o pedido da defesa, achou por bem adiar para o mês de agosto. Doutor, o senhor acredita, né, que teria condições de se fazer esse júri, mesmo com a pandemia, com segurança, daria para fazer? O senhor acredita que a defesa, né, do réu, infelizmente, está tentando adiar para jogar para frente esse júri sem necessidade? Veja, sempre na véspera do júri acontece algum fato novo. Infelizmente, o status pandêmico acaba corroborando com a tese defensiva. O juiz ele foi categórico, ele fez questão de correr ponto a ponto do pedido e deixou claro que o fórum hoje, onde é a sessão do júri, não teria condição de fazer o ato e guarnecer a saúde minha e de todos os outros operadores do direito, do Ministério Público, testemunha, e assim vai. Ele falou mesmo que até a limpeza do fórum está reduzida. Então, veja, a culpa desse adiamento não ponho só na defesa, não. Ponho na estrutura geral do Estado, por conta que não está tomando os cuidados devidos para que tenha continuidade dos julgamentos. Porque não é só o caso do Matheus Evangelista que causa, né, repúdio. Tem outros casos de tantos outros Matheus Evangelistas que também estão aguardando ansiosamente os julgamentos ocorrerem. Doutor, para a gente fechar, são 3 guardas envolvidos no caso. O primeiro que estava dirigindo já no começo do processo é excluído, né, da situação. Nós temos outros 2 guardas. O ano passado, um deles também é retirado, né, do júri popular e fica, por último, o Fernando Neves. E agora sendo acusado pelo disparo de arma de fogo. No entendimento da defesa, né, desse caso do Matheus, o senhor aí representando a família, o senhor acredita que está sendo feito justiça colocando apenas um desses guardas em julgamento? E o que se espera do julgamento desse guarda? Olha, esse é um ponto muito bacana de você estar tocando, por conta que nós, enquanto assistente de acusação, representando a família, desde o início, lutamos para que fossem os 3 a júri. E que o júri popular que absolvesse quem deveria absolver. Agora não, o Ministério Público fez acordo com um, excluiu o outro e manteve só um no caso, que é o que, em tese, né, os jurados ainda vão afirmar, teve o disparo da arma de fogo. Então, para nós, a gente acha muito temerário mandar só um deles para o júri popular. Mas esse que está sendo mandado ao júri popular, que no caso é o Fernando, o senhor acredita que ele deve pegar a pena máxima? Olha, eu acredito que o veredito, no final dos trabalhos, vai ser que ele é culpado e vai pegar a pena máxima. Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutor. Eu que agradeço. Estar junto com a gente aqui. A gente espera que o mais rápido possível seja feito justiça com o caso do Matheus e com tantos outros casos que a gente acompanha aqui no Cidade Alerta. Obrigado e sucesso no programa. Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutor. E a gente vai seguir acompanhando, é claro, né? E pode trazer a qualquer momento mais notícias, mais informações sobre o caso do Matheus, que há 3 anos a família espera por justiça e não consegue. Há 3 anos a família chora a morte do Matheus e, infelizmente, os 3 guardas envolvidos no caso estão em liberdade. 18h14,